A saúde física do atleta é algo essencial e que todo mundo enxerga. Mas e a saúde mental? Não é porque as pessoas não estão literalmente enxergando que não é algo relevante. Você sabia que a saúde mental pode tanto ajudar ou prejudicar a performance? Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de convidar uma psicóloga especializada em psicologia do esporte. Mas antes do que tudo isso, ela é uma grande amiga e uma super referência desde que eu sou pequenininha no esporte, no handball. A Ana, mas que eu não vou conseguir chamar ela de Ana, eu vou ter que chamar ela de Kim o episódio inteiro. Nós duas, né? Não vai dar. Quem estiver escutando vai entender quem é Kim. Porque, enfim. Mas Kim, eu tô muito feliz com a sua presença aqui. Acho que vai agregar muito para o podcast, para tudo que eu acredito. Ter esse olhar da psicologia no esporte, que é meio juntando essas duas áreas que eu atuo e eu acredito, tanto essa parte da nutrição comportamental, de saúde mental na nutrição, quanto essa parte do esporte, que, né, por conta das nossas raízes, sim, não tem como fugir. Mas obrigada mesmo por estar aqui, eu tô muito, muito, muito feliz. Eu que agradeço, tô muito feliz, tava morrendo de saudade, então é muito bom a gente poder bater um papo sobre nossas profissões e ao mesmo tempo se ver. Então, tô muito, e muito quem contente. diria, né? Exato. Depois de o quê? 10 anos que a gente... Mais até que a gente se conhece. Nossa, mais, Kim. Desde 2000... Nossa, não vou lembrar. Uns 15 anos. Provavelmente. Desde pequenininha. E Kim, conta então pra todo mundo sobre a sua trajetória, tanto como atleta, depois por que psicologia, por que psicologia do esporte... A gente vai ter que voltar. Vamos voltar lá no... Exato, porque assim, até pra gente entender, eu sou filha de psicóloga e de psicólogo, meus pais são, mas meu pai não atua. Minha mãe atua na clínica, mas não com esporte, atendimento clínico. E meu pai, ele fez psicologia e educação física. Então eu sempre estive muito inserida nesse mundo da psicologia e da educação física. Sempre fui muito incentivada a praticar esporte, então eu era aquela criança que tudo que você pode imaginar, eu já pratiquei. E por ver o trabalho da minha mãe, ver como funcionava, eu sempre me interessei. Eu era aquela criança que falava, posso fazer terapia, sabe? Sim. Tô a fim de me conhecer, posso? Que legal. E eles sempre me incentivaram. Então, esses mundos estavam sempre muito próximos. Quando a gente fala de rendimento ali, eu entendi o rendimento a partir da ginástica artística, que eu comecei bem pequenininha. E depois me desiludi um pouco com a ginástica artística, o hipismo eu entrei também e tentei seguir, mas falei, teve uma hora que eu tive que escolher entre ginástica artística e hipismo, fui pra ginástica artística, aí eu falei, né, não é o que eu quero, e aí veio o handball, e de fato foi o momento que eu falei, caraca, é o esporte que eu quero, tinha aquele sonho de quero pegar a seleção, quero jogar Jogos Olímpicos, né? E aí eu entrei no mundo do handball, entrei que foi onde a gente se conheceu. Exato, que foi onde a gente se conheceu, entrei você lá no clube. Você entrou no Pinheiros com quantos anos? Você lembra? Eu era infantil. Tá. Infantil? Infantil. E que eu lembro que quando eu entrei, você é 3 anos mais velha do que eu, é isso? 2 anos? 2. Mas você sempre era a categoria acima. E eu ficava assim, nossa, mas olha essa menina, ela é tão rápida, quero ser igual ela. E era muito, realmente, aquela inspiração de... Nossa, e aí até legal. Que a gente começou a ficar super amigas e trocar. E você subia pra jogar com a gente, e eu, pela idade, conseguia fazer um campeonato com vocês. E aí a gente foi se conhecendo e tendo essas trocas. E, né, quem diria que agora a gente tá literalmente trabalhando com... tudo isso. Exatamente. E aí foi lá no Pinheiros, que foi o clube que a gente jogava, que eu entendi que eu podia unir a psicologia com a psicologia do esporte. Então, e a gente tinha psicóloga do esporte lá, né? Tinha. A gente tinha um acompanhamento. Mas era em grupo. Era em grupo, diferente. Eu acho que a gente podia, se a gente quisesse, a gente podia falar com ela individualmente, mas eu lembro que ela era uma pra lidar com todas as modalidades do clube, então era muito difícil, né? E até na minha própria terapia, por mais que minha terapeuta ela não fosse do esporte, ela me ajudou com muitas coisas, então eu fui entendendo ali que,
Eu consigo unir esses dois mundos, porque minha grande dúvida na faculdade era ou psicologia ou educação física. Quando eu vi que dava pra gente fazer esse link, falei, caraca, é isso. É isso. Então você já chegou na faculdade já sabendo que era psicologia. Já sabendo que era psicologia do esporte. Tá. E eu era um peixinho fora d'água, porque que louca, quem é essa menina que quer psicologia do esporte? Todo mundo querendo ver outras coisas. E eu, desde o primeiro ano, eu lembro as apresentações, tipo, psicologia, né? Conta sobre vocês, por que vocês vieram parar aqui? E eu falava, eu era atleta e eu quero continuar trabalhando com psicologia do esporte. Então, desde o primeiro ano, eu já fui tentando entrar nesse meio. Eu lembro que, acho que no segundo ou no terceiro ano, eu fiz uma eletiva de psicologia do esporte. Depois, tiveram outras, eu fui monitora. Minha iniciação científica foi em psicologia do esporte. A gente quis entender como a mídia retrata os casos de violências sexuais contra mulheres. Então, a gente tentou fazer uma leitura sobre isso. E foi bem no momento que teve o boom da questão dos Estados Unidos, né? Com as atletas de lá. E aí, depois, eu fiz meu TCC também em psicologia do esporte. Eu quis entender como mulheres jovens atletas olhavam para o esporte a partir de perspectivas diferentes. Então, eu falei com uma atleta que era sócia do Pinheiros, uma atleta que era militante do Pinheiros, que tinham condições socioeconômicas muito diferentes, uma atleta que era branca, uma atleta que era negra. Então, eu quis entender como essa vivência no esporte, nesse local, nessa situação, como o esporte para elas impactava. E depois do meu TCC, eu também consegui, na minha faculdade, a gente podia escolher 2 núcleos de 5º ano. Tá. Então, um foi em políticas públicas, o outro foi em psicologia do esporte. Então, eu continuei lá. E lá eu consegui um estágio nas categorias de base do Palmeiras. O que vai fazer todo sentido com onde estou agora. Porque desse estágio eu fui efetivada mais pra frente, então eu fiz o estágio, terminei a faculdade, já emendei numa especialização em psicologia do esporte, consegui continuar o estágio no Palmeiras, e aí, em 2021, se eu não me engano, eles falam, abriu uma vaga, porque a psicóloga que ficava com os mais velhos vai pro profissional e abre pra ficar com os pequenininhos, do 13 pra baixo, e eu falei, bora, vamos aí. Passaram 2 meses, o psicólogo que era do 14, 15, 16 foi para um outro clube, e eu fui convidada a subir e a ficar com 14, 15, 16. Muito diferente dos pequenininhos, é outra história. E depois, ano passado, a gente tem outra modificação e eu acabo assumindo a coordenação do departamento da base do Palmeiras e acompanhando o 20 e o 17. E aí a gente chama outra psicóloga para ficar com 14, 15, 16 e a gente também consegue trazer uma estagiária para ficar com as pequenininhas. Então, mais ou menos, foi esse o caminho que eu percorri, além de também atender na clínica. Então, que demais, que incrível perceber toda essa trajetória. E vamos conversar sobre tudo isso, né? Eu acho que o primeiro ponto é como que é a atuação da psicóloga no esporte? Assim, como que, enfim... A gente tem que pensar nos espaços, pra gente pensar na nossa atuação, a gente tem que pensar nos espaços que a gente tá inserida. Tá. Então, minha atuação na clínica, obviamente, vai ser muito diferente da minha atuação no clube. Entendi. Na clínica, eu acho que é algo que a gente já tá mais acostumado de ouvir sobre a psicologia clínica, óbvio que com as suas diferenças, porque em alguns momentos a gente pode acompanhar o atleta numa competição, então a gente vai ver o atleta competindo, ou a gente pode pensar numa... sei lá, a atleta vira e fala assim, vou ter um treino, podemos ir nesse treino? A gente, às vezes, pode acompanhar esse treino dessa atleta também. Então, a gente vai acompanhando... E olha que legal, né? Viver o esporte a partir... até viver outros esportes, né? A partir dos seus pacientes também. Viver as emoções. Porque eu acho que tem muitas coisas que só o esporte proporciona na vida. Sim, muitas, muitas, muitas. E é isso, a gente tá com eles... muitas vezes o tempo inteiro, às vezes numa competição e no esporte tem situações que a gente precisa fazer uma intervenção muito rápida. Tanto da área da psicologia, quanto talvez da área da nutrição, da área da medicina, a gente às vezes tem que fazer intervenções muito papum, né? Então, você acaba tendo um acompanhamento diferente. Sim. E no clube ou em outras instituições, pode ser no Palmeiras, no Pinheiros, onde for, sim. É um acompanhamento muito diferenciado do que a gente está acostumado da clínica. Pela proximidade que você fica dos atletas, porque é isso. Eu vejo eles quase todos os dias, né? O paciente na clínica, você vê 1 vez na semana, 2 vezes na semana, num momento marcado.
Lá não é tipo, não é que cada menino tem o seu horário de atendimento. Você consegue ter um olhar pra ele no grupo também, né? Exato. Nossa. E a gente tem contatos com as famílias, a gente tem contatos com as namoradas, às vezes com o empresário. Então, é muito totalmente diferente. Nossa, tá. E aí, como funciona? A gente tem os acompanhamentos individuais, claro, que não é num modelo convencional, como na clínica, da gente sentar numa salinha, 50 minutos, e conversar ali, óbvio, a gente vai sentar numa salinha, né? A gente vai sentar na arquibancada, a gente vai sentar no gramado do campo e vai fazer essas conversas, mas são conversas que não chegam a durar 50 minutos, né? Então, a gente vai falar disso com eles. Eu posso virar pra ele e falar assim, percebi que tem uma coisa diferente. Tá acontecendo alguma coisa? Ou, eu achei que seu rendimento aqui foi melhor, foi pior. E eu falo, eu não vou falar com vocês só quando vocês estiverem mal. Eu quero falar quando vocês estiverem bem, justamente pra gente pensar, o que você fez pra estar tão bem, né? Sim. Então, de eu chamá-los, e tem muitos momentos que eles, hoje em dia, eles já super entendem o trabalho, já me conhecem, já tem um vínculo, uma afinidade. Lá eles me chamam de Aninha. Ô, Aninha, vem cá, posso falar com você? Aninha, sabe? Então... É muito, muito dinâmico esse trabalho. E além das atividades, dos atendimentos individuais, a gente também faz as atividades coletivas. Que é o momento que a gente vai olhar para esse grupo como um todo. É o momento que a gente vai trabalhar questões que surgem no campo, questões que surgem no treino, questões que surgem no jogo, questões que surgem em viagens, porque esses meninos fazem muitas viagens. Sim. E, é uma convivência, é um tempo... Não, a gente vê pelo handball, né? Exato. Você tá contando, eu tô lembrando das vivências do handball, que, era outra coisa, outra idade. Exato. E como tudo isso interfere e mexe com a vida, né? E como, enfim, que privilégio. A psicologia do esporte está crescendo tanto, porque o mental interfere muito. E a gente fala muito disso, a gente não pode separar o mental do físico. Porque a gente tá muito conectado, a gente tá muito vinculado, a gente tá muito ligado nesses dois aspectos. Então, a gente sempre tem que olhar os dois. E aí, um dos trabalhos que eu faço é muito legal lá no Palmeiras, porque a gente tem uma troca com a equipe médica, com os fisioterapeutas, com a nutricionista, muito boa, muito boa. E é isso, Aninha, a gente percebeu que tá assim, tá assado. Vamos fazer um atendimento. Eu percebo, ele tá relatando pra mim que tá com muita insegurança de conseguir fazer determinado movimento na físio. Então, a gente leva pros fisioterapeutas. Então, é muito legal, porque é um acompanhamento... realmente, interdisciplinar. Todo mundo junto o tempo todo, né? E Kim, olha que legal puxando um pouco pro meu lado, essa relação de juntar realmente o físico com a parte mental também, de perceber, uma alimentação saudável não necessariamente é comer o alimento com mais valor nutricional. Sim. Não, se você estiver comendo essa salada numa pizzaria... porque você não se permite comer o alimento que você estava com vontade, porque você sente culpa, talvez não seja tão saudável assim, né? Sim. De como normalmente as pessoas só olham para a parte física na saúde, né? Ou então no rendimento. Então, não, a pessoa tá lá, o atleta esse ser forte que ele não... é visto como um herói, né? Tipo... Exato, esse ser forte que não tem fraquezas. Não tem nem mental, né? Não, a pessoa tá lá só... É só aquilo, é só uma pedra. Né? E é isso. Tem uma psicóloga que é, assim, referência na área, que é a Katia Rubio. Ela fala muito sobre esse mito do herói voltado pro atleta. Porque é isso. Quem são as pessoas que chegam em Jogos Olímpicos? Cara, é 0,0 tanto por cento da população. E como a gente olha pra esses atletas... São atletas que não vão quebrar, são atletas que aguentam tudo. Sim. E a gente tem que escutar muito isso, né? Tipo, o atleta vai aguentar tudo, o atleta vai engolir uma vontade. Tô com vontade de comer. Não posso comer nada, porque... E que eu vejo até isso, né? Que do meu olhar, tá sendo muito legal. A gente tá conseguindo conversar com os dois olhares também. Mas de que as pessoas falavam, não, mas você ser nutricionista esportiva e ser especializada em transtorno alimentar são práticas totalmente diferentes. Mas se a gente for parar pra pensar, a pressão que o atleta sofre... É muito grande. Por esse corpo ser o instrumento de trabalho, é tão grande que eles são grupo de risco para desenvolver transtorno alimentar, né? Então, como ter esse suporte, ter esse espaço pra poder gritar, Aninha, vem cá! Pra gente conversar, pra eu poder falar o que eu tô sentindo, tanto nos momentos ruins, mas nos momentos bons, né?
como, nossa, que incrível. Exato. E é isso, a gente não teve nenhum caso de atleta que tivesse algum transtorno alimentar, mas a gente já teve momentos que a gente teve que ficar muito de olho. Porque a gente tá falando de um grupo, a gente tem meninos do sub-10 ao sub-20. É todo o desenvolvimento deles. Então, tem meninos que vão ter um determinado tipo de corpo e vão ter meninos que vão ter determinado outro tipo de corpo. E a comparação deles, e é muito dolorido, sabe? Assim, porque um vira pra mim e fala assim, o menino alto, magro, mas ele não é tão definido. Aninha, eu tô gordo, olha aqui. E eu falo, da onde vem esse você achar que você tá gordo? Sim. Sabe, assim, que alimentação é essa que você tá tendo? Então, é muito complicado e complexo, porque envolve em todas as áreas. A gente teve um atleta que sofreu uma lesão, ficou afastado do campo, e ele falou, Aninha, eu tô comendo muito. E aí fazer esse trabalho, por que você tá comendo? Você tá com fome? E aí entra a nutri, entra o médico, entra o físio, pra gente poder pensar nessa recuperação, talvez essa né? comida esteja sendo esse band-aid de outras emoções e de como é importante ele ter um espaço com você de, eu tô comendo por qual motivo, então vamos ligar, vamos tentar lidar com esse sentimento pra não precisar do band-aid por cima, né? Exato, pra não precisar preencher de outra forma. Porque é isso, num momento super vulnerabilidade de lesão, que é muito comum, né, em atleta. Exato, então é um trabalho muito próximo de todas as áreas, é um trabalho da comissão técnica, a gente troca muito com a comissão técnica, com os familiares, principalmente ali com os mais novos, onde a gente vê que muitas questões estão envolvendo as famílias. A gente tá falando de um esporte que pode promover para eles uma mudança econômica muito grande. Então, também lidar com essa expectativa das famílias, lidar com a expectativa do menino. Tem meninos ali que, às vezes, eles já bancam certas coisas para as famílias e não estão nem perto de ter 18 anos. E Kim, olha isso, né? Onde o esporte entra na vida da pessoa. Essa inserção social, né? Esse grande sonho... Então, é muito... Da família, né? Eu acho que esse que é o ponto. Exato. A pressão que tá em cima dessa criança, desse adolescente. Exatamente. Né, de, se eu for melhor, e aí vem a competição, eu vou conseguir dar uma vida pra minha família, né? Mudar a vida da minha família. Então, é uma pressão muito grande. Nossa, e aí, isso a gente tá falando só entre muitas aspas, né? Mas desse núcleo mais próximo. E quando eles começam a ser expostos à mídia, à torcida, sabe? Então, assim, a gente agora... Multiplica essa pressão. Multiplica muito. Agora, a gente teve a Copa São Paulo. Cara, era uma torcida gigantesca, sabe? Tinha muita gente. Os meninos fizeram uma final de campeonato dentro do Allianz Parque. Sabe? Eu fiquei arrepiada só de pensar, Ju. É uma proporção muito grande. Alguns levam de uma forma muito tranquila, outros não. E é isso, né? Para algumas pessoas isso pode até motivar, pode até melhorar o rendimento, mas que para muitas pessoas pode travar e não conseguir fazer nada, né? Exato. Então a gente precisa olhar para todas essas áreas. E eu gosto muito de falar que assim, não dá pra gente dicotomizar o atleta e entender que ele é uma pessoa no campo e ele é outra pessoa fora. E aí é isso, a gente tem que lidar com todos esses aspectos deles, então família, torcida, quando eles vão para esse lugar de mais exposição, culturas diferentes, porque esses meninos eles viajam muito para outros países e uma das atividades que a gente faz junto com a comissão técnica é apresentar para onde eles vão. Então assim, vamos apresentar para onde eles vão pro Japão. Cara, é uma cultura completamente diferente da nossa. O que passa? Porque a gente precisa proporcionar que eles cheguem lá sabendo minimamente o que eles vão encontrar, né? Então, o trabalho da psicologia do esporte em clubes envolve todos esses aspectos. Envolve família, torcida, viagens, lesões, conquistas, derrotas, frustrações, né? Então, a gente vai muito por esse caminho de forma individual, mas também de forma coletiva. E Kim, olha que interessante isso, né? De meio ser esse suporte psíquico para um adolescente, uma criança tá vivendo tudo isso. Sim. E como é o que a gente tava falando, pode ser uma coisa incrível e
no dia seguinte ter uma lesão, ou no dia seguinte ter uma derrota e aprender a perder, e como o esporte ensina e proporciona viagens, culturas, até a gente no handball, a quantidade de lugares que a gente conheceu. Fui pra Europa com handball. Exato. A viagem que a gente fez, ou então dentro do Brasil, nos brasileiros, no sul-americano. Mas que eu imagino que sendo que a família depositando toda essa energia, toda essa expectativa, né? E a gente sabe que realmente é 0,0001 que vira um grande jogador, né? Exato. A gente tem exemplos hoje até do próprio Palmeiras, né? Sim. A gente tem o Hendrick, a gente tem o Estevão, a gente tem o Vitor Reis, a gente tem os meninos que estão subindo, a gente tinha o Gabriel Jesus, que até então era essa grande exposição, né? E eu acho que hoje a gente também tem que trabalhar muito com isso, calma, sabe? Com esses pais, calma. Colocar o pé no chão nessa realidade, o Hendrick, né? É o Hendrick, e o que seu filho vai ser o seu filho. E Kim, né, como é importante sonhar, ter esse rendimento, poder ter esse rendimento, poder ter esses sonhos, porque eu acho que esses sonhos que motivam e guiam e faz a pessoa se desenvolver, mas como isso, de um jeito tão grandioso, atrapalha também, né? Também, porque você vai lidar com expectativas. E quando essa expectativa é frustrada? E de comparações, de que seu filho é o seu filho, o Hendrick é o Hendrick. Exato. Sim, tudo bem, você pode aprender a fintar igual ele, mas não vai ser ele. Você não vai ser ele, né? E aí a gente entra numa questão de individualidade. Tá. Por mais que todos nós estamos com uma camisa, você tá com uma camisa, mas você carrega a sua individualidade. Você carrega o seu jeito de ser, as suas características. E que muitas vezes a gente precisa também trabalhar isso com eles. Quem é você aqui dentro? E Kim, eu achei muito legal o que você falou também, voltando um pouco disso, de trabalhar quem é a pessoa fora do time e dentro do time. Desse ambiente, do contexto esporte, né? Porque também é importante. Sim, e eu falo pra eles, assim, né, que a gente tava falando da anamnese, quando eu fazia anamnese com eles e tudo mais. E eu falo pra eles, aqui, sim, a gente tá pra olhar pro seu rendimento. Então você vai falar, putz, Aninha, não tô conseguindo manter a minha concentração, tô muito ansioso. E aí a gente vai pensar em técnicas, em estratégias, a gente vai pensar em como você pode melhorar a sua concentração, saber lidar com a sua ansiedade. Vai mais nesse... No ponto, a partir da autopercepção dele. Entendi. Mas eu preciso entender o que tá acontecendo fora. Porque vai que ele vira pra mim e fala, Aninha, a gente fez tudo, trabalhou, fez técnica, entendeu a autopercepção, mas não tá melhorando. E aí eu vou descobrir que, na verdade, ele não tá conseguindo dormir direito. Porque o amigo que tá dividindo o quarto com ele gosta do ar-condicionado super gelado e ele não. E aí a noite de sono dele tá picotada. Ou porque ele vem de uma outra região e ele não tá conseguindo ter o determinado desempenho porque ele não tá conseguindo se alimentar. Porque lá eles comiam com tempero, aqui é com outro tempero e ele não se adaptou. E aí entra esse trabalho interdisciplinar também, né? Exato. Ou até mesmo do tipo, briguei com a minha mãe. Abusos, que você estava falando, exato. Né? Mas olha que importante ter essa junção e de entender que em alguns momentos, sim, vamos ser o grupo Palmeiras, somos um time, todo mundo quer a mesma coisa. E que também é muito importante isso, né? De entender, estamos todos juntos nessa. Sim. Mas como também precisamos ter essa individualidade, né? Então, de fazer o trabalho junto, queremos a mesma coisa, mas e de jeitos diferentes. Exato, e os seus, né? Exato, os seus objetivos, os seus desejos. Claro, tem que estar de acordo com o objetivo final de todo mundo, né? Mas é isso. E essa questão de olhar para os seus objetivos, para os seus interesses, vai nesse lugar da gente entender quem é esse atleta dentro de campo e quem é esse atleta fora do campo. E como... Não, eu trouxe muito questões fisiológicas, né? Alimentação, sono. Mas também esse lugar do, briguei com a minha mãe, briguei com meu pai... minha escola tá um caos, sabe? Esses espaços de relações sociais que a gente sabe que também vão interferir. E que é isso, essas crianças, esses adolescentes estão em crescimento, então que só sem o esporte já é muito desafiador tá passando por tudo isso, né? De estar se identificando, de estar se entendendo como pessoa. E a gente tem que pensar que
de todos esses meninos, talvez 5 vão virar, de fato, jogadores. Então, a gente tem que se preocupar, nesse contexto de clube e tudo mais, na formação deles, enquanto pessoa. Será que eu vou estar dando ferramentas? Será que eu vou estar dando repertório para que, se ele tiver que sair do futebol, ele conseguir se encaixar em uma outra coisa? Kim, e como você vê que o esporte consegue formar pessoas? Nossa. Difícil essa pergunta, mas é com muita isso, coisa, eu acho né? que forma pessoas do esporte, né? Forma. Eu acho que o que esses meninos... E até dando nosso exemplo, o que a gente aprendeu no handball, o que eu aprendo hoje em dia nas minhas corridas... Sim. É cada coisa que às vezes vem um pensamento, eu levo pra minha terapia, e coisas que eu tô passando na minha vida pessoal e que na corrida me dá suporte pra passar. Eu acho que o esporte ajuda muito. Muito. Eu acho que a gente pode pontuar coisas tipo respeito. Acho que o esporte ensina muito. E resiliência, compromisso, sabe? Trabalho em equipe. E hoje, assim, claro, temos profissões que em certos momentos são muito individualizadas quando a gente tá ali na clínica, mas para pessoas que trabalham em empresas, para pessoas que trabalham em grupos, sabe? Você ter uma vivência de grupo ali faz toda a diferença. Você aprender a lidar melhor com as suas frustrações, com os seus erros, com os seus acertos, porque a gente tem que aprender a perder, mas a gente também tem que aprender a ganhar, né? Então, eu acho que o esporte, ele traz um potencial de desenvolvimento incrível, Kim, assim. E até isso, né? Essa parte da competitividade, durante alguns anos eu tava enxergando muito como um lugar tóxico, porque em alguns casos, sim. Pode trazer isso de nunca tá bom, sempre quer mais, e que é muito importante ter esse pé no chão de comemorar, de poder ir entendendo essas vitórias, entendendo esse crescimento, mas também fazer as pazes com essa competição de pode entrar num lugar muito legal de tá se desenvolvendo mesmo na vida, né? E às vezes eu percebo isso também muito na clínica, assim, de entender que eu quero praticar o esporte, mas sem competir. E que isso também é libertador, né? Exato. E porque eu acho que entra muito... É isso, contando a minha trajetória, eu fiz outro episódio, até com a Rafa, depois com outra amiga que ainda não saiu, mas depois que eu saí do Pinheiros, pra mim, foram alguns anos de eu não quero de jeito nenhum mais competir. O esporte, pra mim, é um movimento de hobby, de lazer. Sim. Entra num lugar totalmente diferente, assim, né? Eu lutei muito contra esse movimento, assim. Quando eu saí do Pinheiros, foi uma coisa tipo, mas eu quero competir, eu quero jogar, eu quero... E aí entra jogos universitários. E como foi essa parte, Foi Kim? muito incrível, porque é um lugar diferente. E eu, de novo... Foi ressignificar essa competição. Foi ressignificar a competição e foi ressignificar onde eu queria competir. Quais ambientes? Porque depois, quando eu saio da faculdade, eu começo a me questionar de novo sobre o esporte. Tipo, tá chato, não quero, E aí eu fui entendendo que eu queria praticar o handball. Só que eu não queria competir. E como isso é libertador, poder fazer essa decisão, né? Poder escolher do tipo, eu vou jogar ou não vou estar no campeonato ou não vou. Porque eu acho que a partir do momento que, depois de muita terapia, óbvio, eu entendi que o handball, né, ou a prática esportiva não necessariamente precisa estar atrelada à competição. Sim. Eu falei, caraca, eu amo handball de novo. Sim. Sabe? Então, foi muito gostoso poder se permitir vivenciar essas outras coisas, porque eu acho que quando você tá nesse ambiente de rendimento, que você tem que render, que não é só o lazer, o esporte pode ocupar um lugar muito perigoso. Sim. E aí a gente distancia aquela pessoa da prática esportiva, e a gente distanciando aquela pessoa da prática esportiva, a gente tá distanciando aquela pessoa da própria saúde. E Kim, e você vê isso nos seus pacientes, talvez na clínica? Eu tenho poucos pacientes que a prática esportiva é só por hobby, só por lazer. A grande maioria dos pacientes que eu atendo estão envolvidos com alto rendimento. E os pacientes que eu atendo que não são atletas, mas que têm relação com o esporte, ainda tem aquela coisinha do eu quero competir, eu quero, então... Sim. E que é isso, né? Como é importante respeitar a escolha da pessoa. Né? Mas tá alerta de se em algum momento... E eu acho que é importante também, né? O atleta, o esporte de alto rendimento,
talvez não é tão saudável assim. Bem pelo contrário. Muito pelo contrário. Não é saúde. Não é saúde. Mas que em alguns níveis é isso, é a profissão daquela pessoa. E acho que a gente pode trazer alguns exemplos, que nem a Simone Biles, sabe? Eu acho que a gente viu, o mundo viu, que não é nem um pouco saudável. E que foi escancarado para as pessoas a questão saúde mental. Que a gente olhava para ela, nossa, mas ela é uma mulher tão forte. Olha esse corpo, como esse corpo aguenta e não. Exato, Ela não e eu tava falo, bem, né? ela teve que ter muita coragem. Porque Sim. você vai para os Jogos Olímpicos e lá... Opa, não, ela não tá bem. Ela vai, sabe? Se retirar. Se retirar, se poupar, se cuidar. E ela depois retorna volta. e maravilhosa, Sim, né? sim. Então, eu acho que quando a gente fala de alto rendimento, a gente tem que entender, não é saúde. Ali, você pode achar que aquele corpo tá saudável, mas tem uma dor no joelho, tem um ombro que já foi operado, tem sei lá, uma questão, a própria questão da saúde mental tem uma pressão que tá tendo que ser E Kim, eu acho que esse é o ponto, né? Quando eu acho que um joelho operado, um ombro operado, é muito fácil chegar com o exame e falar, tá aqui, não dá pra pisar no chão, você tá vendo, tá torto, né? Tem um ponto aqui, você tá vendo. Mas quando, acho que o mundo tá se preparando cada vez mais, expandindo isso de que não precisa ter necessariamente um exame comprovando. Pode ser subjetivo. Exato, que a dor mental invisível também existe. Muito. E eu vejo muito isso no meu consultório, então onde o exercício físico, o movimento, não necessariamente no lugar da competição, mas às vezes, podendo sim, no lugar da competição, mas às vezes uma competição de peso, uma competição de quantas calorias eu preciso ficar aqui na esteira para queimar. Ou então uma competição de... É isso, esculpir o corpo. Que e é adoecedores, porque você acaba ficando extremamente limitado, né? Não, e como se a saúde fosse ter o corpo magro. Não. Opostos, muitas vezes opostos isso, sabe? Sim. E de como é isso, né? Não necessariamente só no atleta, a gente tá falando muito de atleta, mas achei muito legal a gente poder fazer essa diferenciação, né? Sim. Mas que muitas vezes o atleta, por seu trabalho dele, às vezes ele não tem essa escolha. Não, e ele tem que ser submetido àquilo. Sabe? E é colocado o tempo inteiro, você vai ter que fazer. E aí, como é importante ter esses profissionais que estão olhando e abraçando e dando a mão e falando, mas eu vou com você e vamos tentar minimizar esses danos, assim, exato, né? mas é bem isso, né? Assim, é óbvio que a gente quer promover um espaço de saúde e principalmente saúde mental. Mas às vezes, a saúde que a gente vai proporcionar talvez seja minimizar um dano de caraca, é muita pressão pra mim. Então vamos olhar pra essa pressão, vamos trabalhar essa pressão, vamos... E é isso, né, Kindy? Também achei muito legal isso que você falou, não só pro atleta, mas pro todo mundo que tá em volta. Sim. Então, de já tá cuidando, talvez, no pós. Porque o pós-atleta também é muito difícil. A gente sabe que não é uma carreira, vida de atleta não é uma carreira pro resto da vida, né? E hoje a gente sabe que já tem muitos estudos falando que... Porque essa transição de carreira, quando você fala, opa, vou virar um pós-atleta, é muito difícil e muitos acabam entrando em alguns quadros, né, mais depressivos, de maior ansiedade. E a gente já tem estudos falando que quando a gente consegue preparar com o atleta essa transição, a saúde mental fica muito melhor. E isso envolve desde pequeno, porque preparar a transição é pensar, bom, eu vou ser um pós-atleta, qual vai ser minha outra carreira? E é isso, né, Kim? A vida não é só... É isso, eles convivem 100% do dia pensando em futebol, né? Sim. Mas que é isso, a vida pode ter vida sem ser só o esporte, né? Exato, porque você vai pensar na pós-carreira, essa outra carreira, você vai ter que ter estudo pra conseguir pensar na pós-carreira. E como é importante ter, né, se for uma família, não, ele vai ser o próximo Hendrick, não precisa nem de escola, pra quê? Já tá tudo certo. Exato, e de novo, tem outros Aí vem estudos, uma lesão. Exato, né? quebra, sabe? E também já tem outros estudos apontando que atletas com maior número maior índice de educação, com maior escolaridade, esse é o termo, tem rendimento melhor. E tem uma saúde mental melhor, sabe? Pela compreensão, sabe? Acho que por muito... Até pela questão de assim, opa, eu sei por onde eu tô indo. Eu sei que se aqui não der certo, eu consigo ter um plano B. Traz uma segurança, né? E essa segurança é que auxilia nessa questão da saúde mental, sabe? Como a gente se sentindo seguro, a gente não tá melhor emocionalmente. E é isso, se sentindo seguro, consegue render mais, conseguindo render mais...
É isso, a pessoa se sente mais confortável. Ou então até isso, esse exemplo que você deu. Quando eu percebi que o handball não precisava ser só competição, eu amo handball de novo! Porque, né, tava sendo uma pressão tão grande. Exato. E de como é importante poder ressignificar. Uhum. Ai, muito legal tudo isso, Kim. E como é importante esse lugar da prevenção. Pra não chegar num extremo que é isso. Às vezes a pessoa tem que parar 1 ano da carreira aqui. Que importante que a gente tem essas referências Sim. grandes que estão parando anos da carreira, que estão, como por exemplo, o que a gente estava falando do Medina, Uhum. ou é isso, de uma pessoa que estava nas Olimpíadas e conseguiu falar, eu não banco estar aqui, e se retirar, ou então Raíssa Leal, Sim. que é outro exemplo, né, que buscou terapia, e eu acho que vem muito nesse caminho de prevenir, chegar num momento que ela ia pirar, né, Kim? Exato. Eu acho que pelo movimento que foi a inserção da psicologia do esporte dentro desse contexto de alto rendimento, ela chega como... Vou apagar esse incêndio. Tá. E de uns anos pra cá, eu vejo que ela não tá mais ocupando esse lugar, né? Ela pode ocupar ainda, a gente sabe, mas ela também tá ocupando esse lugar da prevenção. Eu não preciso de uma psicóloga do esporte no momento que eu já estou com a minha ansiedade a 1000. Eu não preciso de um psicólogo do esporte quando eu já me vejo num quadro depressivo. Eu não preciso de uma psicóloga só para o momento da competição. Para eu estar bem na competição, eu preciso fazer um acompanhamento. E que aí a gente vê essa diferença da Raíssa, que tão pequenininha já... Que foi isso, a prevenção com ela. A gente trabalhou na prevenção e a gente vê que a Raíssa, vendo as competições dela, os Jogos Olímpicos, cara, é no momento da pressão que ela tem os melhores resultados. Sim. Sabe? Então que ela tá trabalhando isso. Exato. E assim, óbvio, não é só a psicóloga, sabe? Não, a gente não pode falar, não, porque quando a gente fala de trabalho emocional, quando a gente pensa no desenvolvimento emocional do atleta, ou das pessoas não atletas, todo mundo envolve nesse trabalho. Sim. Mas é ali o momento que você vai ter para se organizar. Sim. Ali é o momento que você vai pensar nas melhores estratégias, nas melhores técnicas, para você se entender, para você se perceber. E quando a gente faz esse trabalho de autopercepção e de autoconhecimento, a gente já tá trabalhando a prevenção. Nossa, né? Interessante, Kim. E é isso, a gente vê os atletas mais velhos tendo essa consciência e às vezes sendo limitados por questões mentais mesmo, né? E agora podendo falar sobre isso. Acho que o mundo tá dando espaço para isso, né? Muito mais, muito mais. A gente vê o Medina falando sobre isso, a gente vê vários atletas de futebol falando sobre isso, de futebol feminino falando sobre isso, sabe? Hoje, eu acho que é importante a gente trazer, porque a seleção feminina, ela tem acompanhamento psicológico desde o sub-15 até o profissional. Tá. Tem psicólogas em todas as categorias. Então, assim, a seleção feminina, ela tá muitos passos na frente nesse cuidado. Hoje, felizmente, a gente retornou também na seleção principal masculina a ter uma psicóloga que acompanha eles. Tá. Mas, assim, foi uma luta, né? Foi um trabalho, um processo, assim, e falar abertamente que se tem. Porque já tinham sido realizados outros trabalhos com outros profissionais, outras psicólogas, mas eu não sentia que era algo, temos, né? Então a gente vê que tá ocupando, a gente percebe muitos atletas falando sobre saúde mental, a gente percebe com os atletas da base, eles também falando mais, entendendo mais o trabalho da psicologia, e de diferentes modalidades. Diferentes modalidades. No tênis, a gente tem exemplos de diversas atletas e diversos atletas que já trazem esse acompanhamento. Então, eu acho que finalmente estamos entendendo que a saúde mental importa, que a saúde mental... não é que a gente vai evitar o sentimento, evitar o sofrimento, mas a gente vai principalmente trabalhar a ideia de como eu vou lidar com esse sofrimento que vem. Porque, eu não quero mais sentir ansiedade. Desculpa, não sou uma pílula mágica que vai... Sabe, assim, tá bom, você vai sentir, mas como você vai lidar com essa ansiedade? Eu não quero ficar triste. Então, eu acho que o trabalho da psicologia do esporte, ele vem alcançando lugares muito significativos e de muito reconhecimento e de muito conhecimento das profissionais da área e também das pessoas que estão usando desse trabalho, sabe? E Kim, até pensei assim numa situação, por exemplo, o atleta tem uma competição, sente uma ansiedade tão grande ao ponto de não conseguir lidar com essa ansiedade e muitas vezes precisa da comida. Sim.
E aí, muitas vezes, ter ou uma compulsão, um exagero, pode prejudicar esse rendimento. Pode. E aí a gente tá entendendo, não, tá, vamos lidar com esse sentimento. Não é, não, você não vai ter. Excluir ele, Não, mas na terapia, vamos... Como fazer essa ansiedade ser um friozinho na barriga pra você conseguir render mais. Exato. E isso pode ser uma coisa boa e não necessariamente descontar na comida. Fiz esse gancho porque é muito trabalho que eu faço no meu consultório, de entender, tá, vamos entender o motivo de comer, o que comeu, o motivo que não comeu, o porquê isso, o porquê aquilo. E não que é o certo e que é o errado. Tá, às vezes sim, você vai estar mais ansiosa na competição, então vamos pensar numa comida que pode te abraçar. Sim. Mas vai ser uma escolha. Não vai ser a única alternativa. E eu só sei lidar com a ansiedade dessa maneira. Não, eu tenho plano A, plano B, plano C. Eu tenho outros recursos, eu tenho outros jeitos, outros escapes. Às vezes, Kim, até de, por exemplo, entender no processo terapêutico, entender no processo com a nutricionista, que talvez determinado alimento, sem ser na forma de compulsão, vai ser importante pro rendimento daquele atleta. Claro, sim. E talvez, pra ele, vai ser importante comer um quadradinho de chocolate. Kim, e olha isso, né? Como é importante, aí você sai da dieta. Porque se a gente for na regra, é meio isso. Ah, não, antes da competição tem que ser tantas gramas de macarrão. Não, para aquela pessoa, talvez ela não goste de macarrão. Tá, o grupo energético, o carboidrato vai ser importante, mas então vamos colocar uma batata e o chocolate, porque ela quer o chocolate. E quem sou eu para determinar que vai ser só um quadradinho? Ela que vai fazer a escolha e porque aquele precisa, é o significado daquele alimento. E que muitas vezes na nutrição esportiva, não, aquele alimento virou um número, que virou rendimento, e que na verdade a gente tem que entender que aquele atleta é uma pessoa, não é uma conta matemática, né? Exato. E aí, às vezes, no momento que aquela pessoa, aquele atleta, vai estar comendo o chocolate dela, vai estar podendo fazer um trabalho com a psicologia de eu como chocolate, aí eu começo a me ver fazendo movimento, eu começo a acertar, começo... Então, a gente conseguir trabalhar em conjunto para possibilitar a melhora para aquela pessoa. E que é isso, né, Kim, de dar essa autonomia para o paciente. Eu falo muito disso nas consultas, de uma escolha, vamos entender o que o alimento significa, se tá entrando num lugar bom, se tá entrando num lugar ruim. Porque é isso, é muito individual. Muito, e não tem como a gente colocar uma regra, tem que ser igual para todo mundo, tem que ser assim, não. Exato, vamos unir todo mundo, né, para todo mundo... Sim, e eu acho que na área da psicologia também, porque é isso. Faz uma técnica de visualização. Cara, pra mim a técnica de visualização pode super dar certo. Pra você talvez não. E aí eu não vou te entuchar uma técnica, porque, tem que fazer. Não, acho que a gente volta lá pro início. É a individualidade. E Kim, até isso, né? Vamos testar, experimentar. Sim. E aí, deu certo? Deu errado? E aí também volta pro início de... Vamos estar junto nessa. Não é só ter uma conversa e tchau, acabou. Não, tô lá todo dia conversando, criando vínculo. Pensando. Porque é isso, senão vai ficar só apagar o incêndio. Exato. Não, se eu consigo pensar e testar no momento do treino, deu certo, deu errado, vai chegar na hora da competição, opa. E Kim, olha isso, né? Eu falo muito isso pros pacientes, mas da parte do esporte também. A gente precisa treinar no treino pra dar certo no dia. A competição é só mais um dia de tudo que você já vai estar fazendo nos seus outros treinos, assim, sabe? Sim. E que eu imagino que na parte da psicologia também, né? Eu falo muito com eles, assim, porque às vezes a gente sabe que não vai ser só mais um dia, né? Claro. Vai ser tipo, nossa, Mas se você tá preparado... Você tá preparado pro dia. Exato. Né? Eu acho que por isso que se torna só mais um dia. Porque, e aí eu acho que esse que é o ponto, né? O treino te dá essa segurança pra chegar lá no dia e pensar, eu vou fazer o que eu gosto. E saber que eu sei que é um dia diferente, mas eu já fiz tanto que vai ser um dia diferente, mas que eu tenho ali a ideia do que vai ser. E é isso, eu falo a mesma coisa. Se a gente consegue treinar no treino... vai ser muito mais fácil a gente fazer no jogo. E Kim, estamos chegando no fim do episódio. Eu acho que 2 pontos que eu queria te perguntar. O primeiro ponto é como sua vivência no esporte, você sente que isso ajuda no dia a dia? Ou às vezes atrapalha? Eu acho que às vezes atrapalha porque você mistura um pouco. E aí, óbvio, terapia, supervisão é extremamente importante. Mas eu acho que ajuda muito, né? Eu tô percebendo agora, eu tive uma lesão no joelho, eu rompi o LCA. E eu convivi com muitas pessoas que tiveram essa lesão também, quando eu jogava.
E muitos atletas que tem agora. E que é isso, pra quem não sabe, a lesão do LCA são 9 meses parado. Mais cirurgia. Mais cirurgia, não pode andar e reaprende a viver, né? E reaprende a ter segurança em fazer o movimento. Então, assim, eu percebo que agora tem uma diferença, porque eu tenho... cara, eu consigo conversar com esse atleta de outro lugar. Óbvio, você não precisa passar por tudo na sua vida pra saber e pra auxiliar esse atleta. Não, pelo amor de Deus, não quero dizer isso. Sim. Mas eu acho que ter vivenciado o esporte, estar vivenciando essa lesão, querendo ou não, faz eu perceber outras circunstâncias e que, às vezes, pode ajudar no vínculo. Não estou dizendo que, nossa, tem que passar por tudo de novo, mas o vínculo pode ser facilitado. Então, com certeza, assim, ter sido atleta, ter vivenciado o esporte de outra forma, ajuda em alguns momentos a... Opa, tô nesse ambiente e consigo E achei muito legal, Kim, você falar de como é importante, como tudo isso pode ajudar, porque é meio que você consegue literalmente enxergar... Eu acho que a empatia é meio isso, enxergar pelos olhos do outro. E você já esteve nesse lugar de atleta. Sim. Mas que, ao mesmo tempo, como é importante a sua terapia, a sua supervisão pra falar, opa, não sou eu. É ele, é a vivência dele. Eu posso ter coisas parecidas pra não trazer coisa pra você. Exato. E não acabar atrapalhando o próprio processo dele. E até o processo dele, né? Pode ser que o LCA dele, ele esteja levando uma boa. Quer dizer, muito difícil, mas que não esteja, né, sendo parecido necessariamente. Exato. Então, eles sempre me perguntam no Palmeiras, é muito engraçado. Mas, Aninha, você tem psicólogo? Eu falo, gente, tenho, toda semana. E não só psicóloga, como supervisão. Porque é isso, a gente... também precisa se cuidar e entender o que vai impactar na nossa vida. Sim. E até isso, né? Pensando do meu lado, precisaria ter passado por todos os transtornos alimentares do mundo pra conseguir ter empatia com todos os pacientes? Não tem como. Mas aí, Kim, eu acho que também vem uma coisa da importância do estudo, né? Como é importante a gente estar sempre estudando, sempre ouvindo, sempre conhecendo, sempre buscando informação. Porque é isso, eu não preciso ter passado. Mas eu tenho conhecimento estudar. Teórico, eu tenho o entendimento do que como a minha profissão pode ali contribuir e auxiliar, né? Eu acho que é muito por aí, assim. Kim, eu sempre peço para as pessoas no fim do episódio indicar um livro, ou um podcast, ou um filme, enfim, que tenha relação com o tema, ou que não tenha relação com o tema também, alguma coisa, enfim, que faça sentido. Nossa, tem uma série na Netflix que chama Spin Out, eu acho. Tá. Que é muito boa, que traz sobre questões de aspectos psíquicos também aí no meio. Tem um filme que chama Rivais, que a gente consegue identificar várias coisas de questões psicológicas também. Tem também o filme da Serena Williams e da Venus Williams, que fala do processo do pai, e é muito interessante esse caminho que eles fazem. E tem um livro que eu gosto muito, ele foi escrito por 3 psicólogas, que chama Léo, que é a história de um atleta de natação. E todo o processo que ele chega até conquistar o que ele queria ou não. Então, eu indico muito para os meninos. Eles não gostam de ler, mas eu indico muito para os meninos, sim. Porque eu acho que retrata muito essa relação da vida do atleta de alto rendimento, desde o início até o pós-carreira. Então... Legal, vou anotar para ler também. Kim, obrigada por estar aqui. Eu tô muito feliz que a gente se encontrou, que a gente tá tendo essas trocas. Tenho certeza que a Rê e a Ana lá do passado estão muito felizes com a nossa trajetória. E é isso, obrigada. De nada, eu tô muito feliz de estar aqui, da gente poder trocar, da gente ver que nossas áreas conversam muito. E que eu acho que ainda vão se cruzar muito aí pela frente, né? Muito. E é isso que você falou, acho que a Rê e a Ana, que estavam começando a inventar o Kim, não imaginavam que iam estar aqui hoje. Exato. Assim. E eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, tá? Eu que agradeço. E eu queria agradecer você que ficou escutando a gente até aqui. E a gente se vê de novo no nosso próximo almoço em conjunto. Ei, mulher! Você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto.